Um milionário volta para a casa dos seus pais depois de 6 anos, mas o que ele descobre ao chegar o faz cair de joelhos. Alejandro Ruiz nunca imaginou que o som dos seus próprios passos sobre a terra vermelha do quintal pudesse doer tanto. Durante 6 anos, ele viveu cercado de vidro, aço e luxo em Madrid. A vida era feita de reuniões, contratos milionários, viagens na primeira classe e jantares com empresários influentes. Seu nome aparecia em revistas de negócios. As pessoas o chamavam de o jovem prodígio dos investimentos. Mas naquele momento, diante da pequena casa onde havia crescido, Alejandro não se sentia nenhum prodígio. Ele se sentia um estranho. O carro preto de luxo estacionado diante do portão enferrujado parecia uma piada silenciosa contra aquele lugar humilde. A casa estava pior do que ele lembrava. As paredes manchadas de umidade. O telhado com telhas quebradas. E o jardim que sua mãe sempre cuidou com tanto amor, estava coberto de mato seco e abandono. Alejandro sentiu uma pressão estranha no peito. Algo não estava certo. Ele subiu lentamente os 2 degraus de cimento que levavam à porta. Bateu. Mãe? Pai? Ouviram-se passos lentos dentro da casa. A porta se abriu. E Alejandro parou de respirar por um segundo. Sua mãe, Carmen, estava ali na sua frente, mas parecia ter envelhecido 20 anos. O cabelo, antes negro e brilhante, agora era completamente branco. Suas mãos tremiam levemente enquanto seguravam a porta. E os olhos se encheram de lágrimas. Alejandro? Ele tentou sorrir. Mãe. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, seu pai apareceu atrás dela. Javier Ruiz, o homem forte que sempre foi o pilar da família, agora caminhava apoiado em uma bengala. As costas curvadas. O rosto marcado pelo cansaço. Alejandro sentiu que algo dentro dele se rompia lentamente. O que aconteceu aqui? Perguntou com a voz partida. Por que estão assim? Nenhum dos dois respondeu. Um silêncio pesado preencheu o pequeno corredor. E então, do interior da casa, vieram uns passos pequenos sobre o assoalho de madeira. Passos leves. Um menino apareceu no corredor. Devia ter uns 6 anos. Cabelo escuro, olhos grandes e curiosos, e nas mãos segurava um pequeno carrinho vermelho de brinquedo. O menino parou ao ver Alejandro. Alejandro também ficou imóvel. Olhou para o menino. Depois olhou para os pais. Quem é esse menino? Carmen e Javier trocaram um olhar carregado de emoção. Foi o pai quem falou. É seu filho, Alejandro. O mundo parou. Alejandro piscou várias vezes, como se não tivesse ouvido direito. O quê? Seu filho, repetiu Javier com voz cansada. Ele se chama Mateo. O menino continuava parado no corredor, segurando o carrinho vermelho com as 2 mãos. Alejandro sentia o chão desaparecer sob seus pés. Isso não pode ser, murmurou. Eu não tenho filhos. Mas no fundo da sua mente, um nome começou a surgir lentamente. Um nome que ele não pronunciava há anos. Lucia. Sua namorada antes de partir para Madrid. A garota que tinha prometido esperá-lo. Carmen falou com suavidade. Mateo, vai para o seu quarto por um momento, meu bem. O menino não disse nada. Apenas virou lentamente e caminhou pelo corredor, desaparecendo com o carrinho vermelho debaixo do braço. Alejandro entrou na casa com passos pesados. O interior estava tão deteriorado quanto o exterior. O sofá velho e afundado. As paredes com manchas de umidade. No ar, um leve cheiro de medicamentos. Alejandro se sentou. Quero saber tudo, disse. Agora. Carmen juntou as mãos no colo. Você se lembra de Lucia? O nome acertou o peito de Alejandro como um martelo. Lucia. A garota de sorriso caloroso que sempre acreditou nele. A garota que o abraçou no dia em que foi embora. Claro que me lembro, disse em voz baixa. Carmen respirou fundo. 2 meses depois que você foi embora, ela descobriu que estava grávida. O coração de Alejandro começou a bater forte. O quê? Ela tentou te ligar uma vez, continuou sua mãe. Mas você estava ocupado. E Alejandro lembrou. Um número desconhecido. Uma ligação rápida entre 2 reuniões. Ele prometeu retornar a chamada. Mas nunca o fez. Carmen continuou. Lucia decidiu não te contar nada. Ela tinha medo de destruir seus sonhos. As mãos de Alejandro começaram a tremer. Onde ela está agora? Carmen baixou o olhar. E quando voltou a falar, sua voz estava cheia de dor. Lucia morreu no dia em que Mateo nasceu. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Alejandro ficou completamente imóvel. Sentia que cada palavra atravessava seu peito como uma faca. Não, sussurrou. Mas sua mãe concordou lentamente com a cabeça. Os médicos disseram que ela perdeu sangue demais. Alejandro apoiou os cotovelos nos joelhos e cobriu o rosto com as mãos. Enquanto ele assinava contratos milionários em Madrid. Lucia havia morrido sozinha. Dando à luz ao seu filho.
As lágrimas começaram a cair entre seus dedos. E o pai dela? Perguntou depois de um momento. O Sr. Fernandes? Javier suspirou fundo. Ele nunca aceitou o menino. Para ele, Mateo era a lembrança da morte de sua filha. Fez uma pausa. Nos deixou a criança, e foi embora do vilarejo. Alejandro levantou lentamente a cabeça. Olhou para os seus pais. 2 idosos cansados. 2 pessoas que carregaram uma responsabilidade que nunca deveria ter sido deles. Vocês o criaram, durante todo esse tempo? Carmen assentiu. É nosso neto. Alejandro olhou ao redor da casa. E então começou a entender. A pobreza. A deterioração. O cansaço nos olhos dos seus pais. Mas, por que nunca me disseram nada? Carmen o olhou com ternura. Porque você estava construindo sua vida, filho. Alejandro sentiu que algo se rompia dentro dele. Mas ainda não sabia toda a verdade. Havia algo mais. Algo que explicava porque a casa estava quase em ruínas. Javier falou lentamente. Criar Mateo não foi fácil. Alejandro franziu o senho. Por quê? Carmen hesitou alguns segundos antes de responder. Porque Mateo é diferente. Alejandro sentiu uma inquietação crescer. O que você quer dizer? Sua mãe engoliu em seco. Quando ele era pequeno, percebemos que não falava como as outras crianças. Uma pausa. Não olhava as pessoas nos olhos. Outra pausa. E se desesperava se alguém mudava a ordem dos seus brinquedos. Alejandro ficou completamente quieto. Javier continuou. O levamos a um especialista na cidade. O silêncio tomou o quarto. E o que o médico disse? Perguntou Alejandro. Carmen o olhou diretamente nos olhos. Que Mateo tem autismo. Alejandro sentiu o ar sair dos pulmões. E naquele momento compreendeu algo terrível. Seus pais não tinham apenas criado seu filho. Tinham criado uma criança que precisava de cuidados especiais. Durante 6 anos. Completamente sozinhos. Alejandro olhou para a perna enfaixada do pai. O que aconteceu com você? Caí do telhado consertando as telhas, respondeu Javier. Quebrei o quadril. Quem pagou a cirurgia? Nos endividamos. Alejandro sentiu o peso da culpa o esmagar. Enquanto ele comprava carros de luxo, seus pais vendiam suas coisas para pagar terapias e remédios. E então compreendeu algo ainda mais doloroso. Vocês não conseguem mais trabalhar, é isso? Carmen negou lentamente. Vivemos da aposentadoria, mas não é suficiente. Alejandro caminhou até a janela. A velha árvore que ele havia plantado quando criança ainda estava lá. Mas o jardim estava morto. Ele pensou em seu penthouse em Madrid. No seu relógio de 100.000 euros. No seu carro esportivo. E pela primeira vez em 6 anos, tudo aquilo lhe pareceu ridículo. Por que nunca me contaram? Perguntou com voz partida. Carmen respondeu com uma calma que doía mais do que qualquer reprovação. Porque não queríamos ser o motivo pelo qual você abandonaria seus sonhos. Alejandro fechou os olhos. Mas naquele momento ouviu uns passinhos atrás dele. Mateo havia voltado. O menino caminhou lentamente até a sala com seu carrinho vermelho. Parou na frente de Alejandro. Não olhava diretamente. Apenas girava uma das rodas do carrinho com o dedo. Alejandro não sabia o que fazer. Nunca havia convivido com uma criança com autismo. Mas depois de alguns segundos, Mateo fez algo inesperado. Colocou o carrinho vermelho no chão. E o empurrou suavemente em direção aos pés de Alejandro. O pequeno carrinho rolou devagar, até bater no seu sapato. Alejandro olhou para o brinquedo. Depois olhou para o menino. E com muito cuidado, empurrou o carrinho de volta para ele. Mateo observou em silêncio. Passaram 3 segundos. 4. E então, pela primeira vez, o menino ergueu os olhos e olhou diretamente para Alejandro. Foi só um instante. Mas aquele pequeno momento, mudou algo dentro do coração de Alejandro. Porque naquele breve olhar havia algo que ele não esperava encontrar. Confiança. Mas o que Alejandro descobriria naquela mesma noite, o faria desabar por completo. Naquela noite, Alejandro não conseguiu dormir. A velha cama do seu quarto de infância rangia a cada movimento, e o teto manchado pelos anos parecia observá-lo em silêncio, como se a casa inteira soubesse a verdade que ele havia ignorado por tanto tempo. Ele olhou para o relógio. 3 da madrugada. Em Madrid, a essa hora ele normalmente estaria revisando contratos no netbook ou terminando alguma ligação com investidores de outro país. Mas naquela noite estava ali, na mesma casa que havia abandonado 6 anos atrás. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não lhe pareceu desconfortável. Pareceu pesado. De repente, um som suave ecoou no corredor. Alejandro se levantou devagar. A porta do seu quarto estava entreaberta, então caminhou até a soleira e olhou para o corredor escuro. Era Mateo. O menino caminhava descalço, ainda de pijama, com seu pequeno carrinho vermelho debaixo do braço. Foi até a cozinha.
Alejandro seguiu com cuidado, sem fazer barulho. Mateo abriu a geladeira. A luz branca iluminou seu rosto sério e concentrado. Ele olhou para dentro alguns segundos. Depois fechou a porta sem pegar nada. Ficou parado por um instante, abraçando o carrinho vermelho contra o peito, como se fosse um objeto precioso. Depois voltou lentamente para o seu quarto. Alejandro permaneceu no corredor, observando-o com o coração apertado. Aquele menino havia vivido 6 anos naquela casa. 6 anos crescendo entre 2 idosos cansados. 6 anos sem saber quem era seu pai. E esse pai havia estado a centenas de quilômetros, vivendo uma vida de luxo. Alejandro encostou as costas na parede. Nunca na vida havia sentido um peso tão grande dentro do peito. Na manhã seguinte, ele acordou antes de todos. A cozinha estava fria e silenciosa. Ele lembrava exatamente onde sua mãe guardava o café. Preparou a cafeteira. Depois encontrou uma vassoura no canto e começou a varrer o chão. Era um gesto pequeno. Mas algo dentro dele precisava fazê-lo. Alguns minutos depois, Carmen apareceu na porta da cozinha. Parou ao vê-lo. Alejandro estava de pé na frente da pia, secando uma xícara com um pano. O café já está pronto, mãe, disse com um pequeno sorriso. Carmen o observou em silêncio por alguns segundos. Depois caminhou lentamente até a mesa e se sentou. Seus olhos brilhavam levemente. Ela não disse nada. Mas Alejandro entendeu que aquele pequeno gesto significava mais do que parecia. Um pouco depois, Mateo apareceu na cozinha. O menino parou na entrada. Seus olhos percorreram o espaço. Havia um elemento novo em sua rotina. Alejandro estava sentado à mesa. Mateo não disse nada. Caminhou até sua cadeira de sempre e se sentou. Colocou o carrinho vermelho sobre a mesa e começou a girar uma das rodas com o dedo. Alejandro decidiu não falar. Apenas pegou sua xícara de café e bebeu lentamente. Foi Carmen quem quebrou o silêncio. Mateo, hoje Alejandro vai te levar para a terapia. O menino ergueu a cabeça imediatamente. A vovó não vai? Hoje não, respondeu Carmen com suavidade. Hoje vai Alejandro. Mateo ficou em silêncio por vários segundos. Depois moveu o copo de suco uma vez sobre a mesa. Depois outra vez. Alejandro esperou. Não tinha pressa. Por fim, o menino falou. Seu carro é preto? Alejandro assentiu. Sim. Mateo pensou por alguns segundos. Preto é uma cor séria. Alejandro teve que conter um sorriso. Então é perfeito. Mateo voltou a olhar para o prato. Talvez. A viagem até a clínica foi silenciosa. Mateo estava no banco de trás, segurando o carrinho vermelho. Olhava a paisagem pela janela enquanto os campos verdes passavam devagar. Alejandro dirigia com calma. Não tentou preencher o silêncio. Depois de uns 20 minutos, Mateo falou de novo. Seu carro é rápido. Pode ser, respondeu Alejandro. Mateo pensou alguns segundos. Quando eu crescer, vou dirigir melhor do que você. Alejandro sorriu. Então vai ser meu piloto de corrida. Mateo refletiu sobre isso por alguns segundos. Tá bem. Quando chegaram à clínica, uma mulher de uns 40 anos saiu para recebê-los. Tinha um sorriso gentil e olhos atentos. Bom dia, disse ela. O senhor é o pai? Alejandro hesitou apenas um segundo. Depois respondeu com firmeza. Sim. Era a primeira vez que dizia aquela palavra em voz alta. Pai. E por alguma razão, pronunciá-la produziu nele uma sensação estranha, mas certa. A terapeuta assentiu com compreensão. Mateo, vamos começar. O menino a seguiu sem protestar. Alejandro ficou na sala de espera. As paredes estavam cheias de desenhos feitos por crianças. Havia uma televisão pequena no canto com o volume baixo. O cheiro de desinfetante flutuava no ar. Alejandro se sentou em uma cadeira de plástico. Durante os 40 minutos seguintes, ele não olhou para o celular. Não respondeu e-mails. Não checou mensagens de negócios. Simplesmente ficou ali. Pensando. Pensando em Lucia. Pensando em Mateo. Pensando nos 6 anos que nunca voltariam. Quando a porta finalmente se abriu, Mateo saiu caminhando com o carrinho vermelho debaixo do braço. Parou na frente de Alejandro. A doutora disse que você é gentil. Alejandro ergueu uma sobrancelha. É mesmo? Mateo deu de ombros levemente. Eu ainda não tenho certeza. Alejandro soltou uma pequena risada. É justo. Mateo olhou por um segundo mais longo do que da primeira vez. Mas vou investigar. E caminhou para a saída. Alejandro o seguiu. Mas ainda havia algo que ele não sabia. Algo escondido dentro daquela velha casa. Um segredo que mudaria tudo o que ele acreditava entender sobre o seu passado. Quando voltaram, o sol da tarde caía lentamente sobre o pequeno quintal. A luz dourada entrava pelas janelas velhas e desenhava sombras longas sobre o assoalho de madeira. Mateo entrou primeiro, caminhando direto para o seu quarto com o carrinho vermelho debaixo do braço,
como se seguisse uma rota que conhecia de memória. Alejandro ficou alguns segundos na porta, observando. Havia algo na forma como o menino caminhava, uma mistura de concentração e silêncio que era impossível ignorar. Carmen estava na cozinha preparando algo simples para comer. O cheiro de arroz e legumes tomava a casa. Como foi a terapia? Perguntou ela sem se virar. Bem, respondeu Alejandro enquanto se sentava em uma das cadeiras. Ela olhou com um sorriso suave. Mateo se comportou bem com você. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Alejandro apoiou os cotovelos na mesa. É uma criança incrível. Carmen assentiu lentamente. É. Por alguns minutos só se ouviu o som das colheres e o borbulhar da panela. Depois do almoço, Javier foi se sentar na pequena cadeira da varanda, como fazia todos os dias. Alejandro o acompanhou. O campo se estendia diante deles com um silêncio que na cidade nunca existia. Durante vários minutos nenhum dos dois falou. Até que Javier disse algo inesperado. Sua mãe guarda algo no quarto dela. Alejandro olhou. O quê? O ancião observava o horizonte. Algo que ela nunca teve coragem de te dar. O coração de Alejandro deu um pequeno salto. O que é? Javier demorou alguns segundos para responder. Cartas. O silêncio voltou a cair entre eles. Cartas de Lucia. O nome caiu como uma pedra dentro do peito de Alejandro. Cartas? Javier assentiu lentamente. Ela as escreveu durante a gravidez. Alejandro sentiu um arrepio percorrer suas costas. Para mim? Sim. O vento moveu suavemente as folhas da velha árvore do quintal. Por que nunca as enviaram? Javier suspirou. Porque ela não quis. Alejandro franziu o senho. Como assim ela não quis? O ancião apoiou as duas mãos na bengala. Lucia dizia que se você soubesse da verdade, voltaria imediatamente. Alejandro sentiu o coração bater mais rápido. E isso era ruim? Javier finalmente olhou. Para ela era. Alejandro ficou completamente imóvel. Ela dizia que conhecia a sua forma de pensar. Que se você soubesse que ia ter um filho seu, abandonaria tudo. O vento soprou outra vez. E ela não queria que um dia você olhasse com ressentimento por ter detido seus sonhos. As palavras ficaram flutuando no ar. Alejandro baixou o olhar. Nunca na vida havia sentido uma mistura tão intensa de amor e dor ao mesmo tempo. Levantou-se lentamente. Vou ver a minha mãe. Caminhou para o interior da casa. Carmen estava dobrando roupas no quarto. Quando o viu entrar, pareceu entender imediatamente o que estava acontecendo. Não disse nada. Simplesmente caminhou até o armário e tirou uma caixa velha de sapatos. A colocou com cuidado sobre a cama. São suas? Disse em voz baixa. Alejandro se aproximou. Suas mãos tremiam levemente quando abriu a caixa. Dentro havia dezenas de envelopes. Todos escritos com a mesma letra que ele conhecia perfeitamente. A letra de Lucia. O papel de alguns estava amarelado pelo tempo. Alejandro pegou o primeiro. Abriu com cuidado. Querido Alejandro. Hoje descobri que estou grávida. Não sei como explicar, tenho medo, mas também estou feliz. Quando soube, o primeiro pensamento foi em você. Imaginei sua cara quando te contasse. Alejandro sentiu os olhos arderem. Continuou lendo. Mas também pensei nos seus sonhos. Sei o quanto significa para você o que está construindo em Madrid. E tenho medo de que se te contar a verdade, você volte por obrigação. As mãos de Alejandro começaram a tremer. Pegou outra carta. Hoje o bebê se mexeu pela primeira vez. Foi algo pequeno, como uma bolha dentro da minha barriga. Coloquei a mão e pensei em você. Pensei que, se você estivesse aqui, sua mão estaria junto da minha. As lágrimas começaram a cair sem que ele pudesse contê-las. Carmen permanecia em silêncio perto da porta. Alejandro abriu outra carta. Estou aprendendo a ser forte. Às vezes falo com o bebê. Digo que seu pai é um homem valente que está conquistando o mundo. Alejandro deixou a carta cair sobre a cama. Cobriu o rosto com as duas mãos. Meu Deus, sussurrou. Sua mãe se aproximou lentamente. Ela nunca deixou de te amar, filho. Alejandro ergueu a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos. Eu nem estava aqui. Carmen apoiou uma mão no seu ombro. Mas você sempre esteve no coração dela. Alejandro pegou outra carta. Mas desta vez não conseguiu terminar de lê-la. A caixa ficou aberta sobre a cama enquanto as lágrimas continuavam caindo. De repente, um pequeno som apareceu na porta. Mateo estava ali. O menino olhava para Alejandro com curiosidade. Observou as lágrimas no seu rosto. Você está chorando. Alejandro respirou fundo. Sim. Mateo inclinou um pouco a cabeça. Por quê? Alejandro demorou alguns segundos para responder. Porque estou lembrando de alguém muito importante. Mateo pensou nisso. Depois caminhou até a prateleira do quarto. Pegou o carrinho vermelho. Se aproximou de Alejandro.
e o colocou na sua mão. Quando eu fico triste, disse com total seriedade, seguro o meu carrinho. Alejandro olhou para o pequeno brinquedo na sua palma. Era simples. Pequeno. Mas naquele momento parecia mais valioso do que qualquer coisa que ele havia comprado na vida. Mateo o observou por alguns segundos. Depois se virou e saiu do quarto. Alejandro apertou o carrinho vermelho entre os dedos. E chorou de novo. Mas desta vez não era só tristeza. Havia algo mais misturado àquela dor. Algo que estava nascendo lentamente dentro do seu coração. Uma decisão que ele ainda não havia dito em voz alta, mas que começava a tomar forma dentro dele. Alejandro permaneceu sentado na cama por um longo tempo depois que Mateo saiu do quarto. O pequeno carrinho vermelho ainda estava na sua mão. Ele o observava como se fosse um objeto estranho, algo que não pertencia ao mundo em que havia vivido nos últimos 6 anos. Em Madrid, suas mãos estavam acostumadas a segurar celulares de última geração, canetas de luxo, contratos com números impossíveis. Mas aquele pequeno carrinho de plástico tinha um peso diferente. Um peso que não vinha do material. Vinha do significado. Ouviu passos suaves no corredor. Carmen apareceu de novo na porta. Mateo confia em você, disse em voz baixa. Alejandro ergueu o olhar. Como você sabe? Ela sorriu levemente. Esse carrinho, ele não compartilha com ninguém. Alejandro olhou para o brinquedo outra vez. Nunca? Carmen negou com a cabeça. Nunca. O silêncio voltou a preencher o quarto. Depois de alguns segundos, Alejandro fechou a caixa das cartas com cuidado. Mãe, disse lentamente. Carmen esperou. Como foi tudo, depois que Mateo nasceu? A mulher respirou fundo. Parecia buscar as palavras certas. Os primeiros meses foram difíceis, começou. Lucia já não estava, e o bebê chorava muito à noite. Alejandro escutava em silêncio. Seu pai e eu não sabíamos nada sobre bebês. Um pequeno sorriso triste apareceu no seu rosto. Na nossa idade, já tínhamos esquecido tudo. Ela se sentou na beira da cama. Mas aprendemos. Alejandro apertou levemente o carrinho vermelho. E quando perceberam que ele era diferente? Carmen baixou o olhar. Quando ele tinha quase 2 anos. Uma pausa. Ele não falava. Nada? Nada. Alejandro sentiu um nó na garganta. As outras crianças da idade dele já diziam palavras, continuou Carmen. Mas Mateo só observava as coisas, durante horas. Observava? Sim. Podia ficar muito tempo olhando para uma roda girar ou alinhando os brinquedos em fila. Alejandro lembrou do momento em que o menino girava a roda do carrinho com o dedo. Pensamos que talvez fosse só timidez, disse Carmen. Mas um dia fomos ao médico. Um breve silêncio. E foi lá que escutamos a palavra pela primeira vez. Alejandro sabia qual era essa palavra. Autismo. Carmen continuou. Não entendíamos nada. O médico explicou que Mateo via o mundo de uma forma diferente. Alejandro sentiu algo dentro dele sem colher. E depois? Depois começamos a aprender. Sua voz tinha uma mistura de cansaço e orgulho. Aprendemos a falar mais devagar, a não fazer barulhos altos, a respeitar as rotinas dele. Alejandro pensou na forma como Mateo havia reagido ao saber que ele o levaria para a terapia. Tudo fazia sentido. Houve noites muito longas, continuou Carmen. Ele não dormia. Chorava sem parar. Ela olhou para o filho. Mas também houve momentos lindos. Como quais? Carmen sorriu suavemente. Como a primeira vez que disse vovó. Alejandro sentiu os olhos umedecerem de novo. Demorou quase 4 anos, ela acrescentou. Mas quando disse, senti que o coração ia sair do peito. Naquele momento ouviu-se o som da porta principal. Javier entrou lentamente apoiado na bengala. Estou interrompendo alguma coisa? Perguntou. Não, respondeu Carmen. O ancião olhou para Alejandro. Mateo está no quintal. Alejandro se levantou. Vou vê-lo. Caminhou até a porta dos fundos. O ar da tarde estava fresco. Mateo estava sentado no chão de terra perto da árvore velha. Tinha vários pequenos objetos alinhados à sua frente. Pedras. Tampinhas de garrafa. E o carrinho vermelho. Alejandro se aproximou devagar. Não queria quebrar o momento. Mateo não ergueu o olhar. Estou construindo uma estrada, disse o menino. Alejandro se agachou a alguns metros dele. Parece uma boa estrada. Mateo moveu uma pedra a alguns centímetros. Os carros não podem bater. Alejandro observou a pequena fila de objetos. Cada um estava colocado com uma precisão surpreendente. É um bom plano. Mateo girou a roda do carrinho outra vez. Batida faz barulho. Faz. E eu não gosto de barulho. Alejandro assentiu lentamente. O menino ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou de novo. A doutora disse que você é meu pai. Alejandro sentiu o coração bater forte no peito. Sim. Mateo moveu uma das tampinhas.
A vovó também diz. É verdade. O menino ergueu o olhar por um instante. Por que você não estava aqui? A pergunta caiu no ar com uma simplicidade brutal. Alejandro demorou alguns segundos para encontrar palavras. Eu estava trabalhando muito longe. Mateo pensou nisso. Muito longe? Sim. O menino moveu outra pedra. Mas agora você está aqui. Alejandro assentiu. Sim. Mateo ficou quieto por alguns segundos. Depois pegou o carrinho vermelho e o empurrou lentamente pela pequena estrada que havia construído. As rodas fizeram um som suave sobre a terra. Os carros sempre têm que voltar para a garagem, disse Mateo. Alejandro franziu levemente o senho. É mesmo? Mateo assentiu com total seriedade. Porque se não voltam, se perdem. Alejandro sentiu que aquelas palavras o atravessavam de um jeito estranho. O menino empurrou o carrinho até o final da fila de pedras. Depois o ergueu. Essa é a garagem. Alejandro observou a pequena pedra que Mateo havia indicado. E naquele momento compreendeu algo profundo. Talvez tivesse passado 6 anos acreditando que estava construindo o seu destino. Mas na verdade, havia estado perdido. E aquele pequeno quintal de terra, aquela casa velha, aquele menino com um carrinho vermelho. Talvez sempre tivessem sido o lugar para o qual ele devia voltar. Mateo ergueu o carrinho outra vez. Amanhã podemos fazer uma estrada maior. Alejandro sorriu suavemente. Me parece uma ótima ideia. Mas bem naquele momento, algo chamou sua atenção lá dentro da casa. Um som estranho. Como se alguém tivesse deixado cair algo pesado no chão. Mateo não pareceu notar. Mas Alejandro sim. E ele não tinha ideia de que o que estava prestes a descobrir dentro daquela casa, mudaria completamente tudo o que acreditava entender sobre a história de Lucia. Alejandro se levantou imediatamente. O som havia vindo de dentro da casa. Não foi muito alto, mas o suficiente para despertar uma inquietação estranha no seu peito. Mateo continuava concentrado empurrando o pequeno carrinho vermelho sobre a terra. Espera aqui um momento, disse Alejandro com suavidade. O menino assentiu sem erguer o olhar. Alejandro entrou na casa com passos rápidos. Encontrou Carmen na sala, curvada junto a uma velha estante. Uma pequena caixa de madeira havia caído no chão e algumas coisas estavam espalhadas ao redor. Mãe, está bem? Sim, filho, respondeu ela com um sorriso tranquilo. Foi só essa caixa que caiu. Alejandro se agachou para ajudá-la a recolher as coisas. Entre os objetos havia fotografias antigas, algumas fitas velhas, e um envelope que parecia mais novo do que os outros. O envelope estava endereçado a ele. Seu nome estava escrito com a mesma letra que havia visto nas cartas. A letra de Lucia. Alejandro sentiu o coração parar por um segundo. O que é isso? Carmen o olhou em silêncio. Essa foi a última carta que ela escreveu. Alejandro ergueu o envelope lentamente. A última? Carmen assentiu. Ela escreveu no dia antes de ir para o hospital. O ar no quarto pareceu ficar mais pesado. Alejandro abriu o envelope com cuidado. O papel estava dobrado uma única vez. Respirou fundo antes de começar a ler. Querido Alejandro. Se você está lendo esta carta, significa que voltou algum dia. Sempre acreditei que voltaria. As mãos de Alejandro começaram a tremer. Sei que talvez não estivesse ao seu lado quando você conquistou tudo. Mas quero que saiba algo muito importante. Nunca duvidei de você. As lágrimas começaram a cair lentamente sobre o papel. Talvez nosso filho cresça sem me conhecer. Mas espero que cresça te conhecendo. Porque sei o homem que você é no fundo. Alejandro apertou os dentes. Cada palavra atravessava seu coração. Se um dia você voltar, não viva com culpa. A vida não é sobre os erros que cometemos. É sobre o que fazemos depois de entendê-los. Alejandro teve que parar por alguns segundos. O papel tremia em suas mãos. Depois leu a última parte. Cuide do nosso filho. Ensino a rir. Ensino a ser valente. E quando ele perguntar por mim, diga que o amei antes mesmo de vê-lo. Com todo o meu amor. Lucia. O quarto ficou em silêncio. Alejandro fechou os olhos lentamente. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto. Mas desta vez não havia desespero no seu choro. Havia algo diferente. Algo profundo. Algo que nascia do amor. Carmen se aproximou e apoiou uma mão no seu ombro. Ela sempre acreditou em você, filho. Alejandro assentiu lentamente. Guardou a carta contra o peito por alguns segundos. Depois a dobrou com cuidado e a colocou de volta dentro do envelope. Obrigado por guardá-la. Carmen sorriu. Era sua. Naquele momento ouviram passos pequenos na porta. Mateo estava ali. O menino observou o rosto molhado de Alejandro. Você está chorando de novo? Alejandro se ajoelhou diante dele. Sim. Mateo inclinou a cabeça. Você está triste? Alejandro negou suavemente. Não. Mateo pareceu confuso. Então, por que está chorando?
Alejandro pensou por alguns segundos antes de responder. Porque agora entendia algo muito importante. O menino o observava com curiosidade. Alejandro estendeu a mão. Mateo hesitou por um instante, mas depois colocou sua mãozinha dentro da dele. Foi um gesto simples. Mas para Alejandro significava tudo. O que você entendeu? Perguntou Mateo. Alejandro olhou nos olhos. Desta vez o menino não desviou o olhar. Que há coisas mais importantes do que o dinheiro. Mateo pensou nisso. Como os carros. Alejandro sorriu. Muito mais importante do que os carros. Mateo refletiu por alguns segundos. Como a família. O coração de Alejandro se encheu de algo quente. Exatamente como a família. Mateo apertou sua mão com força. Então tá bom que você fique. Alejandro olhou surpreso. Ficar? Mateo assentiu com total naturalidade. Os carros sempre voltam para a garagem. Alejandro sentiu o peito se encher de emoção. Levantou Mateo nos braços pela primeira vez. O menino ficou quieto por alguns segundos, mas não se afastou. Apoiou a cabeça no ombro dele. E naquele momento, Alejandro compreendeu algo que nunca havia entendido em todos os seus anos de sucesso. A vida não era uma corrida para acumular coisas. Era um caminho para encontrar onde o coração pertencia. Naquela mesma semana, Alejandro tomou decisões que ninguém em Madrid jamais imaginaria. Vendeu o seu apartamento de luxo. Vendeu o carro esportivo. Delegou grande parte da empresa ao seu sócio. E voltou definitivamente para o pequeno vilarejo onde tudo havia começado. A casa foi reformada aos poucos. O telhado parou de vazar. As paredes voltaram a ter cor. O jardim voltou a florescer sob o cuidado paciente de Carmen. Javier finalmente pôde descansar sem se preocupar com o dinheiro. E toda manhã, quando o sol iluminava o quintal de terra, ouvia-se o som de umas pequenas rodas de plástico rolando sobre a madeira. Mateo corria pelo corredor com o carrinho vermelho. E atrás dele caminhava Alejandro. Não como um milionário. Não como um empresário famoso. Mas como algo muito mais importante. Um pai. Porque depois de 6 anos perseguindo o sucesso em lugares distantes, Alejandro havia finalmente encontrado a maior riqueza de todas. O amor que o havia esperado pacientemente, bem ali onde ele sempre havia pertencido.